eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Só tua maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te declaro santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação nós cantamos, eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar. Obrigado, jovens, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amados, nós vamos continuar aqui nessa classe estudando os profetas. E os jovens vão iniciar um estudo agora com o pastor Fernando. Por favor, então os jovens se encaminham para a sala, lá no salão, onde vocês vão estudar a Bíblia com o pastor Fernando, tá bom? A paz, amados. Fátima, vem. Vamos lá. Quero convidar você que está aí participando dessa aula aqui, presencial ou virtual, a abrir a sua Bíblia. E essa sala, nós estamos estudando os profetas menores. No primeiro semestre desse ano, nós estudamos aqui com o pastor Luiz, a classe de discipulados. Então, foi um semestre aí estudando aí a importância, né, de ter uma igreja, com a consciência, né, que nós somos discípulos e temos a responsabilidade de fazer discípulo. E nós iniciamos, então,
no segundo semestre, o estudo dos profetas menores, tá bom? Que são 12 profetas menores, nós vamos estudar até o final do ano. Nós já estudamos o profeta Obadias, foi uma aula, né, o profeta Obadias, onde o Deus dá a visão para o profeta em relação às nações vizinhas lá. E depois nós estudamos o profeta Joel, profundo também, o profeta Joel. Estudamos o profeta Jonas, que é o que mais todo mundo conhece, né, a história de Jonas. E hoje nós vamos iniciar o profeta Amós. Provavelmente nós teremos 2 aulas do profeta Amós, porque são 9 capítulos, a gente não vai atropelar. É interessante que você entenda o livro, tá bom? Então, quero agradecer o pessoal de marketing aí, de mídia. Como é que chama esse departamento aí, Márcio? Mídia. Que nos possibilita projetar aqui a Bíblia, tá bom? Aí você pode anotar, você pode depois tirar suas dúvidas. Estudaremos hoje o profeta Amós. Importantíssimo, amados, importante. Nós estamos há 2000 anos depois de Cristo, vamos pensar assim. Só que antes de Cristo, né, existiam as nações, e quando você estudar a Bíblia, você vai entender que vem Samuel, lá no livro do 1º e 2º Samuel, vem o rei Saul, vem o rei Davi, vem o rei Salomão, e quando o rei Salomão morre, o rei, né, até o rei Salomão era um reino só, um reino dividido em 12 tribos. Mas quando o rei Salomão morre, há uma briga lá entre os filhos, e o reino é dividido, né? Ele é dividido em 2 reinos. 10 tribos lá para cima, chamada tribo de Israel, e 2 tribos aqui para baixo, chamada tribo de Judá. E o que acontece durante o Antigo Testamento? Isso é importante, isso está na sua Bíblia. O reino lá de cima de Israel, deixa eu voltar aqui, o reino lá de cima de Israel, o que acontece? Ele dura 200 anos. Só que é interessante, quando você começa a ler todos os reis, primeiro e segundo reis, você vai ver que os reis lá do Reino do Norte, eles são espertos, né? São astutos. O que eles vão fazer então? Eles abrem mão, entre aspas, do culto ao templo. Então aí surge lá um monte, você pode cultuar em qualquer lugar, daí que vem um monte de macumbaria, tudo lá. E é lindo você estudar. E com a permissão de Deus, depois a gente volta para estudar, porque a ideia é estudar os profetas agora para você entender o que está acontecendo. Ele dura 200 anos, até que um dos inimigos, a Síria, se torna um império assírio, vem dominando tudo. Então ele invade lá e torna Samaria lá como capital, como tipo uma província. Daí que veio a ideia dos samaritanos, beleza? Tá. O reino de baixo dura um pouco mais. Dura 400 anos. É que você lê na Bíblia, você viaja, né? Nós estamos estudando, por exemplo, o livro de Êxodo, no lá de quinta-feira, e acaba, por exemplo, o livro de Gênesis, e você começa o livro de Êxodo 400 anos depois. Quer dizer, aconteceram 400 anos. Então, imagine você tendo 200 anos de governo longe de Deus. O problema foi o seguinte, o reino de baixo durou 200 anos a mais. Só que nós vamos estudar, os profetas vão mostrar que eles não aprendem com os erros dos outros, dos irmãos, vamos pensar assim. E aí, um outro império se formou, né, que é o babilônico, e vem e destrói. Então, isso é importante. O que acontece com os profetas maiores e menores? Eles estão aí no meio. Então, ora para a direita, ora para a esquerda, e eles vêm trazendo mensagem. E é com esse pensamento que nós temos que ler. Então, nós vamos estudar hoje o profeta Amós. Acabou. Peraí, então onde o Amós aparece, né? O nome dele é muito legal, a tradução é carregador de fardos, né? Significa carregador de fardos. E aí, ele vai se apresentar no texto daqui a pouco, combinado? E ele aparece entre 760 e 755 anos antes de Cristo. E é importante que o livro vai dar uma localização. Olha, eu estava aqui, hein? Eu estava aqui, eu apareci aqui, a minha missão foi falar aqui. Então é importante você entender isso. Vamos começar a ler então, ó, quer ver? E é importante você vir comigo, tá? No primeiro versículo da sua Bíblia, no livro do profeta Amós, começa assim. E é legal a gente projetar ali, ó. As palavras de Amós. Que está, olha só que lindo. Nós vamos estudar isso depois, tá? Olha só, só uma introdução. As palavras de Amós,
que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel. Ó, a qual ele, você vai lá falar a respeito de Israel. Quem é Israel? As 10 tribos do norte. Deus fala assim, ó, vem cá, você vai falar lá. Deus mostrou algo para ele, eu quero que você vá lá falar isso. Então é claro isso, ele é levantado para falar lá nas tribos de Israel. Onde? Quando? Nos dias de Uzias, rei de Judá, lá da tribo do norte, do sul, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, aconteceu um terremoto lá histórico, ficou como referência naquele período. Olha, então, o Amós ele é levantado porque Deus mostrou para ele algumas coisas do reino de Israel. Como assim a respeito de Israel? O reino lá de cima, do norte, as 10 tribos. Tá, mas quando? Nos dias do rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Rei de Judá. E é muito legal, se você pegar o Apocalipse, se você pegar Isaías capítulo 6, ele vai dizer assim, lá no capítulo 6, nos dias do rei Uzias, eu vi o grande, vai falar assim, então assim, é como se ele fosse um contemporâneo. Eles respiraram o mesmo ar por ali, tá bom? Só para vocês entenderem. Bom, o fato é o seguinte, quem é, só para você entender a importância da gente brincar, assim, eu falo brincar, a manusear a Bíblia. Então, o primeiro capítulo de Amós, ele fala sobre isso, olha, sobre Uzias, Jeroboão, rei de Israel, rei de Judá. Então, eu vou abrir um parênteses para você e vou pedir para você, ó, eu falo para você pedir para você abrir, você pode anotar, porque eu vou abrir aqui com você, combinado? Então, ele fala assim, vamos perguntar, quem foi esse rei Jeroboão? Na Bíblia, no livro dos reis, no segundo Reis, capítulo 14, vai dizer o seguinte, só alguns versículos, ó. Está dizendo assim, no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, é muito lindo você entender isso na Bíblia. Quando você estiver lendo o Antigo Testamento, ele vai falar o seguinte, olha, por exemplo, um exemplo bobo agora, hein? Por exemplo, quem é o presidente dos Estados Unidos hoje? John? Que ano que ele está lá no terceiro, quarto ano? É o terceiro ano dele? É o quarto? Então, ó, que presidente que é nós aqui? É isso, ó. Então, por exemplo, no terceiro ano da presidência de John Biden, teve eleição aqui no Brasil, mais ou menos assim. Então, a Bíblia, ela vai pegando 2 reis reinados referência. Então, lá, olha, volta para o reis, tá? Lá no livro de reis. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, quem? Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E ele reinou quantos anos? 41 anos. Então, esse rei, né, ele é colocado lá como rei, e ele governa quantos anos? 40 anos. Esse rei Jeroboão, que o profeta Amós vai lá encarar, só para você entender. Bom, presta atenção aí, falar sobre esse rei, lá em 2 Reis. Esse rei, ó, ele fez o que era aos olhos de quem? Então diz o seguinte, que esse rei, Jeroboão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí você fala, como assim? Vamos abrir um parênteses. Aí vai explicar. Ele não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Aí, como assim, ô Jeroboão? Ele vai falar lá do primeiro rei, que teve a divisão, e fica como referência. O Jeroboão era um dos filhos do rei Salomão, que separa o reino, e é uma tranqueira lá, fazendo o povo se afastar de Deus, permitindo que o povo... Quer saber? Tudo leva a Deus. Você pode fazer isso aqui que Deus... Então, assim, surge daí essa bobeira. Então, esse Jeroboão, que é chará desse aí, por isso que é chamado Jeroboão II, esse aí, levou o povo de Israel à desgraça, a viver de uma maneira que era mal diante do Senhor, não diante das pessoas. Isso é importante, a gente vai refletir depois aí. Eu só estou apresentando o cenário onde o Amós aparece. O que mais? Olha só. Também, esse rei Jeroboão, ele restabeleceu
os termos de Israel. Presta atenção, o que significa isso? Ele se tornou uma grande potência e ele conquistou terras, esse rei. Estou voltando lá. Então, o povo até respeitava ele, porque ele formou um grande império, um grande reinado, e ele foi lá conquistando terras. Significa isso aí na sua Bíblia. Ele restabeleceu os termos de Israel. Desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Heler. Então, assim, o Jonas estava para lá, o Jonas estava bem, restaurado, já falamos sobre o Jonas, e Jonas é levantado para pregar para um outro povo. Só para você entender onde vai chegar Amós, nós nem lemos Amós ainda. Onde é que o Amós caiu? Onde é que ele estava? E aí diz o seguinte, porque viu que o Senhor, que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. Significa o seguinte, que o rei Jeroboão era um rei próspero, ele estava conquistando as terras, só que ele tratava mal o povo, mais ou menos assim. É o cenário do rei. E ainda, não falar o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. Deixa eu só te explicar, então, para terminar isso aqui. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como conquistou Damasco, Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Uma pergunta. E Jeroboão dormiu, morreu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então eu quero só abrir um parênteses, nós vamos estudar o profeta Amós. Nós vemos o primeiro versículo de Amós, dizendo que Amós, ele aparece lá, falando entre o rei Jeroboão, de Israel, e Uzias, de Judá. Aí nós abrimos um parênteses, onde é que são isso na Bíblia? Segundo Reis, capítulo 14, onde institui o reinado de Jeroboão, diz que ele reinou 41 anos, foi um rei próspero, grandes conquistas, ninguém chegava lá, ele é bravo, conquistou as terras, porém, ele não se importava em adorar a Deus, levar o povo à adoração de Deus. Nenhum rei lá de Israel fez isso, nenhum. Então, se a gente estudar o Antigo Testamento, você vai ver que tinha um rei, eles se preocupavam em conquistar, em ter, em fazer alianças, mas eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, era próspero, tinha dinheiro, tinha tudo, porém, eles se autodenominavam, eu sei, eu posso, eu tenho, mais ou menos assim. E o povo, quem era Deus? Serve a Deus em qualquer lugar, pode adorar qualquer Deus, que Deus é um só. Mais ou menos, esse era o raciocínio dos caras. E você vê ainda muita gente hoje assim, tudo leva a Deus, né? E você vai tentar convencer o cara que não leu a Bíblia, que não tem fé em Jesus Cristo, que não entende o que Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o cara não consegue entender isso, você não pode ficar perdendo tempo em discussão, beleza? Então, lá em cima, qualquer coisa, tá bom. Então, eu quis apresentar para você o cenário onde o Amós se apresenta. Só que o povo estava lá. E ninguém tinha coragem, você vai falar para o rei, que era ruim lá, rei, isso está errado, tem que dar mais, não. Então, vamos ver. Bom, e aí, em 2 Reis, capítulo 15, você vai ver o seguinte, o que está acontecendo lá embaixo. Eu falei para você que acontecia lá no outro país. Vamos ver nesse país, que é Judá, o outro país. Diz o seguinte, olha só. No ano 27 de Jeroboão, rei de... Quer dizer, olha, quando estavam acontecendo as coisas lá em cima, no ano 27 já, o que aconteceu aqui embaixo? Começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou. Esse Amazias também é chamado de Uzias, tá bom? Começou a reinar em Jerusalém, e o nome de sua mãe, Geocolias, de Jerusalém. Então, presta atenção, olha a diferença. Aqui embaixo, o que estava acontecendo? E fez o que era reto aos olhos do
Senhor. Ou seja, além dele ser próspero, além dele conquistar, de ser um dos reis que mais investiu em armamento, quando você estuda isso é legal pra caramba, ele desenvolveu o negócio da catapulta, armamento, armadura, ele fortaleceu realmente o povo dele, o exército dele. Ele também cuidava do povo, se preocupava com o culto verdadeiro a Deus. Era importante entender isso. Ó, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, não é isso? Tão somente, cadê? Conforme tu, tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. É mais ou menos assim, ele adorava a Deus, dava testemunho de Deus, mas fazia vista grossa para alguma adoração ainda em algum lugar. Vamos respeitar a opinião, a religião de quem ainda não adora o nosso Deus. Mais ou menos assim, ele não era aquele cara, né, exigente, vamos dizer assim. Bom, enfim. E aí, só que não vou contar a história dele hoje, mas e o Senhor feriu o rei, e esse ficou leproso, até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando junto do povo. Porque adiante estuda a história dele. Ora, o mais dos atos de Azarias, que é Uzias, e tudo o que fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas do rei de Israel? É uma pergunta que ele faz para você, partindo do pressuposto que você já leu. E Azarias dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Pronto. Agora você pode abrir a sua Bíblia no profeta Amós, ou eu vou abrir aqui a nossa Bíblia no profeta Amós. Só para você entender o cenário, porque esses profetas não caíram de paraquedas. Eles se encontram na Bíblia. Por isso que é importantíssimo nós estudarmos o Antigo Testamento. Porque a gente quer estudar os profetas, vocês vão ver que tem coisa semelhante ao nosso dia a dia hoje, igualzinho. Porém, vamos ler lá para você entender o trabalho que Deus tem conosco há muito tempo já. Então, voltando para Amós, diz o seguinte. Bom, primeiro, o profeta Amós, nós vamos dividir o nosso estudo em 3 capítulos. Nós vamos tentar ler um capítulo, uma estrutura hoje, um tripé hoje, uma coluna hoje, e as outras 2 depois. Por quê? Porque nós vamos estudar hoje que o Amós, ele vem, vou mostrar para vocês já. E Deus manda ele falar, dar um aviso para 8 nações que estavam ao redor. Vocês vão ver que legal. Depois, ele traz 3 mensagens para Israel. Ele vai lá, sobe lá e vai falar com o rei de Israel, com o povo de Israel. E por fim, ele vai dar 5 visões das consequências do pecado de Israel. Fica à vontade. Então, nós vamos montar o nosso estudo nesse tripé, combinado isso? Hoje nós vamos ver o que Deus fala para as 8 nações e vamos ver alguma coisinha lá. Então, por exemplo, profeta Amós, primeiro tripé que nós vamos estudar, Deus vai falar com as 8 nações. Como assim 8 nações? Então, no capítulo 1 e 2, Deus vai mandar uma mensagem. Então, por exemplo, olha, isso aqui é o mapa da região. Nós vamos ler o que Deus vai falar. E isso é muito importante para você entender, isso aqui é sério, muito sério, que Deus olha para mim e olha para você como uma nação dele, o filho dele, Judá, Israel. E ele vai falar daqui a pouquinho, ele vai falar assim, você lembra que eu te tirei de lá, que eu te conduzi para um lugar seguro, que eu te dei segurança, que eu te mostrei o caminho? Ele vai falar isso. Ele vai dar uma bronca, por que você está me abandonando? Por que você está olhando para outros deuses? Ele vai falar, mas no momento certo. Mas ao mesmo tempo, as tribos lá, Israel e Judá, começam a olhar para os colegas, para as nações vizinhas. E começa, bom, se aquela nação ali é próspera, o que eles estão fazendo? Teve um momento que um rei mandou trazer a foto, a estrutura de um altar do outro Deus lá para fazer. Aí, por isso que é legal você estudar. Mas esses vizinhos aí é tudo traíra, viu? Então, vocês vão pegar a história. Por exemplo, ó, tem um rei, que o rei Asa, deixa eu ver quem era o rei, que os irmãos lá, Amon, Quilion, se juntam para destruir. E ele fica apavorado, e aí ele começa a orar a Deus, e Deus fala, fica tranquilo, que eu vou libertar vocês. Então, esses irmãos aí do lado aí,
né? Vai lá, fica com ódio deles. E é sempre assim, pessoal. Então, o que vai acontecer? Quais são os vizinhos? Damasco, daqui para cima, ó, eu coloquei aqui para você entender. Ele vai falar, ô Damasco, ó, Deus vai falar, eu sei o que você está fazendo, hein? Vocês vão ver, a mensagem é parecida com todas. Ó, eu estou acompanhando vocês há muitas gerações já. Aí, Gaza, outra mensagem para Gaza. Tiro, são essas cidades aí, ó, destacadas. Edom. Amado, o rei da cidade de Tiro, ele é tão mau, que ele foi comparado lá no profeta Ezequiel com o diabo, o próprio diabo. Tá lá. Aí Edom, que é os descendentes de Esaú, aqui do lado, aqui, irmão de sangue de Israel. Amon também. Lembra Amon, que é um dos descendentes lá do filho de Ló, que as filhas embebedaram o pai lá em Gênesis e tiveram filhos. Moabe, Amon, Moabe, tudo daí. E aí o que acontece? E aí Deus fala com os 6 vizinhos, fala, ó, eu sei que você está querendo prejudicar os meus filhos, tá? E vai falar, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Por isso que você não pode desejar o mal do seu inimigo. Que Jesus fala, amai os vossos inimigos, né? Orai, não é isso? Pelos que querem te prejudicar. Não é isso aí que eles falam? Por causa disso. Deixa que eu estou vendo lá. Deixa comigo. E aí, ele vai falar também, não só com os vizinhos, ele vai falar com Judá e com Israel. Então, ele vai falar vai mandar 8 mensagens. Nós vamos ler agora. Hoje. Nós vamos pegar essa estrutura. Como assim? Mas não estava tudo bem? Olha só, hein? Não estava tudo bem lá em Israel? Foi um rei próspero, ele reinou 41 anos, está dizendo que ele conquistou tudo, está tudo de boa. Lá embaixo tinha o rei Uzias, que reinou 52 anos, estava tudo de boa. Aparentemente tudo bem. O que Deus vai falar? É o que acontece com a gente. Aparentemente está tudo bem. Mas aí Deus, vem cá, olha, eu sei que não está. Então, eu vou voltar agora para a gente meditar no capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, 2 anos antes do terremoto. Aconteceu um terremoto lá que marcou esse período aí. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte para você. Não interessa onde você mora. Não interessa. Se é no palácio, se é lá no meio do mato tomando conta de pastor, né, ajudando a tomar conta do rebanho. Não interessa. Se Deus olhar para você e ver em você adoração, capacidade de adorar, coração, entrega, Ele te levanta, te capacita, coloca as palavras na tua boca e fala, vai. Porque olha só para você ter uma ideia, né? Ele estava onde? Entre os pastores. Não era alguém letrado, não era alguém que tinha, sabe, estudo, mestrado, doutorado, não. Era alguém que estava disposto a servir e no seu íntimo e pessoal, ele adorava a Deus, ele buscava a Deus e fazia as coisas corretas. Por isso que Deus escolheu. Por isso que você que não dá nada para a sua vida, você tem que entender o seguinte, olha, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas Deus te escolheu. E pronto. A gente não dá valor para isso. Eu moro numa casinha, eu moro ali, E daí? É tudo uma questão de tempo para você morar onde Deus vai assim, vem para cá, filho. É que a gente quer tudo, mão beijada, rápido. A gente não sabe o que as pessoas fizeram para conquistar. Eu sei uma coisa, trabalhar honestamente, estudar, demora para conquistar as coisas, não demora? Demora. E esse tempo de demora é o tempo que Deus está trabalhando com o seu interior. A sua adoração, a sua gratidão. Então, Deus escolhe e capacita. Porque imagina, esse cara vai aparecer daqui a pouco lá no meio, ó o que está acontecendo. Os caras falam, que é esse cara aí? Pode vir alguma coisa da Galileia? Não foi isso que falaram para Jesus? Esses galileus estão tudo bêbado. Eles estavam recebendo o Espírito Santo de Deus. E uma frase bem legal que eu roubei de um filme ontem. E eu falei assim, vou usar na mensagem amanhã, na aula. O lugar onde nascemos não define quem somos. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com a mensagem, com a aula de amanhã.
cara nasceu lá no meio de uma cidade, está tudo bem, está lá trabalhando honestamente, e Deus fala, oh, Amós, é você, vem aqui. Eu? Vai lá e faz isso por mim. A Bíblia não relata ele questionando nem nada. Ele fala, foi. Ele não foi igual a Moisés. Senhor, mas eu vou lá falar com o faraó. Eu tenho a voz, a língua presa, pesada, eu não sei falar. Ô, Moisés, põe a mão no peito. Ó, o que eu vou fazer? Põe lá, joga com o serpente. Então, deu um monte de coisa. E ele continuou insistindo. Tá bom, vai. O Arão vai com você. Mas Deus escolheu você. E o lugar onde você nasceu, onde você está agora, não define o verdadeiro adorador, tá bom? É Deus. E aí, vamos embora, segue o jogo. Bom, e aí é muito lindo isso que acontece. Não tem um louvor aí que ruge, como é que era, Milena? Meu, quase eu ia pedir para cantar, mas ficou muito em cima. Porque olha a linguagem do pastor. Está lá no campo, aquele campo aberto. Aí de repente o leão vai rugir. Uau! Eu acredito que as ovelhinhas... Olha a linguagem que Deus vai dizer para orientar o pastor dele, que está lá no meio do mato. Olha só. Ele disse, o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os brados dos pastores prantearão, e cercar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor. Que ele falou o seguinte, olha, eu entendi, Senhor. A sua voz vai ecoar, o leão vai rugir, né? A sua voz vai ecoar e todo mundo vai ter que ouvir. É isso aí. É o que ele está falando. Ele está lá no campo, ele está lá no campinho lá, e ele fala assim, olha, vocês estão pensando que está tudo bem, está tudo a vida avança, esse rei está fazendo isso, vocês estão fazendo tudo o que ele quer, lá embaixo também, mas Deus tem algo a dizer. Então, esse simples pastor, que cuidava lá de gado, ovelha, ele é levantado por Deus e fala assim, ó, para você entender, viu, Amós? Assim como você treme quando você está aí com as ovelhinhas e o leão, né, ruge lá e vocês, e todo mundo escuta, eu vou falar, e esse povo vai escutar. Então ele usa uma linguagem, até para o pastor entender, né, para o missionário dele entender. E aí, assim diz o Senhor. E aí vai acontecer o que nós estamos dizendo. Ele vai mandar uma mensagem para aquelas 8 cidades circunvizinhas. Na verdade, são 6 cidades circunvizinhas, 6 amigos próximos, e para você, para os 2 irmãos. É lindo você entender isso. E ele fala assim, olha, por 3 transgressões de Damasco, então ele cita uma cidade, lá de cima, lá da Síria, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de bem-andares. Deixa eu traduzir para você o que a mensagem vai dizer. Deus vai olhar para as cidades vizinhas, primeiro, e vai falar o seguinte, olha, vocês não estavam adorando esses deuses estranhos aí? Pois fique sabendo, vai levantar um grande império e vai dominar tudo, vai pôr fogo em tudo, vai destruir tudo. E os caras, como assim? Está tudo tão bom. E esse era o pensamento dos homens ali. 2 reis prósperos e o povo tocando a vida. Então Deus vai levantar e dar uma sentença, um alerta para essas 6 cidades e para os 2 irmãos. Então Gileade, olha, você que fica aí se gabando aí, a sua casa vai cair. Inclusive a casa dos seus deuses. Pesquisar aí todos esses deuses aí, tá bom? O que mais? Olha só. Outra cidade. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para entregarem a Edom. Olha só, com o chavo entre os irmãos. Por isso, porei fogo no muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Deixa eu voltar rapidinho uma coisa para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, primeira mensagem vai ser para Damasco. Solta para lá, desculpa. Primeira mensagem vai ser para Damasco. Lá em cima, Império Assírio. Segunda mensagem, Gaza. Aqui embaixo.
aqui para baixo, aqui, perto de Judá. Outra mensagem para Tiro, lá em cima, lá, Síria. Outra cidade, Edom, os irmãos aqui de baixo. Outra cidade, Amon, os irmãos lá de cima. Outra cidade, Moabe, está aqui embaixo, tá vendo? E aí, para os dois irmãos, Judá e Israel. Então, quando nós estivermos dando as mensagens, Deus está olhando de cima, e Deus vê tudo, e fala, ó, mensagem para vocês aí. Estão adorando outro Deus, né? Não tá dando graças a mim, as suas conquistas? Vai cair. Então, essa é a mensagem de Deus para essas nações, com algo específico de cada uma, tá bom? Vou voltar lá. Então, só para você que chegou agora entender o que está acontecendo. Então, Damasco já foi, Gaza também. Olha só, outra coisa. E exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Todos esses filisteus, o pessoal que vivia naquela região, na costa ali, eles adoravam outros deuses. E eles não davam graças a Deus. Deus até assim permite. Mas ele fala, olha, esses seus deuses não vão poder te socorrer no momento. E ele vai usar a grande Babilônia, o poder, Império Babilônico, para juízo em todas essas nações. Beleza? Bom, enfim, olha só outra cidade, que é a cidade de Tiro, que é lá da Síria. Então, olha só, e assim diz, por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Lembra, irmão? O Edom eram os filhos de Esaú, que era irmão de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso? É isso aí, todos os irmãos lá, Jacó, toda a história que você conhece de Gênesis. E aí tinha aquelas brigas, faziam aliança para invadir, para tomar as coisas do irmão e assim por diante. Por isso, porém, fogo, Edom, você vai cair. Outra cidade, olha lá, e o Edom também, era o Tiro. Eu falei para vocês que o Tiro era tão ruim, né, o rei da cidade de Tiro era tão ruim, que ele foi comparado como o diabo, lá por Ezequiel. Tal. Enfim, volta para lá. E assim diz, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo. Então, Deus também olha para Edom. E continua, a mesma coisa. Por isso, porém, olha lá, fogo, o que mais? Por 3 transgressões, os filhos de Amon. Então, por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Quer dizer, eles queriam ampliar as terras, invadiam e matavam. Termos é terra, nesse sentido. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia que tomarem. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Legal essas histórias no Antigo Testamento. Bom, enfim, mais uma. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, os Itomar. Bom, enfim, por isso porei fogo a Moabe. Deus fala assim, depois que tem que ler o Antigo Testamento, depois, estou colocando uma situação. Fala assim, olha, vocês fizeram tudo isso para criar moral, né, com os inimigos, para ser temidos, mas tudo isso me desagradou. O povo pode estar com medo de falar, mas Deus fala assim, eu estou vendo tudo, e Deus levanta um pastor de ovelha para vai lá e falar, mais ou menos assim. E ele vai e fala. Bom, já falou, vamos ver. Por isso, por 3 transgressões, agora quem é esse daí? Edom, já falamos do Edom também, né? Por isso foi por fogo a Moabe. E aí, Deus fala assim, tá legal. Já falei que eu vou cuidar dos seus inimigos, tá bom? Já falei que eu vou cuidar daquelas pessoas que querem te derrubar. Isso é para mim, é para você, tá bom? Eu sou o Senhor, eu vou cuidar de todos, eu vou pesar minha mão, deixa que eu cuido deles. Simplesmente me adore, me sirva. Eu te protejo, eu te conduzo. Esse é o raciocínio. Seja filho, seja uma nação exemplo. Bom,
E aí, no capítulo 2, porque a bronca vem no 1 e 2, ele continua. Só que agora, ao invés de olhar para os vizinhos, ele vai olhar para Judá. E ele fala assim, ó, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus. Já mudou. Já mudou. Porque Deus olha para vocês que a gente olha, nós tivemos um encontro, lembra? Ele vai dar uma cutucada. Olha, eu não pedi para você inventar nada. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Deus não vai chegar assim e falar para você, por favor, olha, faça existir do nada. Não. Ele te escolheu. Ele te conhece. E ele vai colocar, olha, eu vou escrever tudo, tá bom? Ah, e vou enviar até o meu filho para te ensinar como faz. Não invente nada. Só siga o que ele falar, tá bom? E o que está escrito. O Deus fez isso comigo, com você. Se você fizer tudo, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você vai ficar inabá. Porque não vai acontecer nada com você. Por quê? Porque Deus vai dar conta de quem está ao seu lado. Está aí. Mas, olha só o que ele está falando. Vamos falar com Judá. Esquece agora os vizinhos, hein, os traíra. Bom, aí fala assim, olha, é porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus, está? Mas não tem um rei próspero lá? Porque o rei Uzias, ele reinou 52 anos e foi um dos melhores reis. A gente vai estudar lá o que ele faz e o que ele não faz. Então, as consequências virão porque vocês rejeitaram a lei. E dói o coração, porque muitas vezes não é na sua geração, é nas próximas. Você sabia, aproveitando nesses dias, que o rei Ezequias, depois da morte dele, quer dizer, ele estava doente lá, vai lá Isaías, nesse período lá depois, vai o Isaías e fala, olha, você pode arruma a sua casa que vai morrer em 15 dias, não é isso? Aí ele vai lá, chora, não, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor, você está legal. Deus vai lá, pega Isaías lá na porta da cidade, Isaías, volta lá, fala que eu vou dar mais 15 anos para ele. Se fosse você, o que você ia fazer esses 15 anos? Você não ia adorar a Deus, ia falar, ia pregar para gerações futuras. Esse rei faz um monte de besteira depois disso. Tanto é que nós, pobres, nós temos esse costume, né? Vai alguém em casa, olha, essa aqui é minha cozinha, essa aqui é minha... A gente quer mostrar tudo, não é? Isso não é tonto? Não é? Fala sério. Não é, eu sou assim também. Dependendo para quem você mostra, você fala, nossa, que bênção, porque as pessoas ficam felizes com as suas conquistas. Deveria ser, não é? Deveria ficar. Esse rei, depois que ele foi curado, eu posso bater essa história, veio na minha mente agora, porque tomar cuidado com os vizinhos, tá? Por quê? Como o rei da Babilônia ficou sabendo, ele nem era império ainda, hein? Ele ficou sabendo que o rei Ezequias tinha sido curado de uma enfermidade, que Deus tinha curado, sabe o que ele faz? Ele envia uns presentes para ele, está na sua Bíblia, é isso, ele envia uns presentes para ele, e vai lá, olha, fala assim, agradece, oferece para ele, dá parabéns, olha, uma maneira de dar parabéns, que Deus te curou, tal. Aí o rei Ezequias se empolga, e mostra todo o palácio, todo o ouro, tudo que tinha, não tinha, tá vendo, eu sou um rei, tá vendo, Deus me ama. E os caras vão embora. Aí Deus falou, profeta Isaías, vai lá falar com esse rei, o que ele fez? Aí o Isaías chegou, o rei, quem se visitou aqui? Não, uma comitiva lá do outro rei, lá do outro país. O que eles vieram fazer aqui? Não, eles vieram aqui trazer um presente para mim e tal. E aí o que você fez? Eu mostrei tudo para ele. Meu, você não sabe o que você fez. Você acabou de dar uma ideia para o inimigo. Você não sabe, tá? Não, olha a palavra do Isaías. Você não sabe, tá? Não agora, na sua geração, mas futuramente, esse povo, Deus vai se tornar um grande império. E eles virão aqui e vão destruir tudo. Sabe o que o Ezequias fala? Boa essa palavra.
Não, só a Bíblia isso. As próximas gerações. Nós estamos assim? O cara que teve a mão de Deus. Só. Boa essa palavra. Está na sua Bíblia isso. O cara que teve a bênção de Deus. Não dói o coração, cara. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, viu? Porque assim, nós temos que deixar o nosso legado. A gente pode ir embora a qualquer momento. A gente vai deixar saudade, sim, mas... E qual o legado? As pessoas vão olhar para você e falar, e o que ele fazia para Deus? Para Deus, não para você nesse sentido. Então, assim, é o que acontece. E esse povo, que era uma cidade próspera nesse período, eles estavam rejeitando a lei do Senhor e não guardavam, quer dizer, não praticavam. E vamos por quê? Eu vou entender por quê. Antes, olha eu e você aí, ó. Fala sério. Presta atenção você e eu aí. Antes, se deixavam enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Você já se deixou enganar? Não sei, tem hora que você não fala, né? Tudo que você pensa, nem deveria, porque assim, muitas vezes, mulher tem mais esse sensor do que homem, de captar a maldade assim, no ar. Estou falando sério. Então, e ao mesmo tempo, às vezes, esse sensor muito aguçado também pode falhar, tá bom? Aí eu contratei uma China lá e pus uma câmera chinesa lá na garagem. E aí, você abre assim a porta, ela... Aí toca o sinalzinho no celular da Jana. E aí eu fui à tarde em casa esses dias, e aí eu peguei e saí, ia fazer uma surpresa, né, pra ela, arrumar o guarda-roupa lá e tal, falei pra ela. Aí eu saí, aí tocou lá na empresa dela, uau, tocou lá um negocinho. A China me entregou, né. E aí depois, o que você foi? Foi surpresa. Aí arrumei lá o guarda-roupa que faz um século que eu tinha que arrumar, arrumei, criei coragem. Enfim, mas assim, você já se deixou enganar? Você vê alguma coisa e você fala, caramba, essa pessoa está chegando perto de você, você sente que não é boa a intenção. Eu sou muito sensível. O que eu faço? A gente fala que eu sou político. Não, eu tento empurrar a palavra para ver se a pessoa entende. Olha, está aqui, escrito aqui, tá? Eu não sou bobo, mais ou menos assim. Mas você tem que ficar esperto, não é verdade? Bom, enfim. Não se deixe enganar, tá bom? Adore o seu Deus, não adore outro Deus, porque as pessoas estavam se deixando enganar, porque o rei Uzias era um exemplo ali. As pessoas, o rei passava, todo mundo... Mas o rei ia embora e falou assim, vou fazer o que o rei está fazendo, não, vou fazer o que o outro povo está fazendo, porque o outro Deus dele lá, vou jogar uma cartinha aqui, vou ler um horóscopo ali, vou fazer uma simpatia colar. Quer dizer assim, então na presença de irmãos, você é irmão. Na ausência de irmão, você é primo. Então, cuidado, tá, pessoal? Não se deixe enganar. Onde você estiver, você tem que representar. Onde você estiver, você tem que representar o seu Deus. É isso que ele está falando. Não só na presença do pastor, ou se tiver um irmão. Você tem que ser o irmão que as pessoas que não conhecem, que sabem que você não é cristão, opa, que igreja você vai? Então, assim, estava lá, e Deus, sabe quem está falando isso? Deus. Sabe quem é que está na escola? Deus. Quem é que está É Deus, onde você estiver. Não, mas ali na esquina, ali... Aí Deus fala assim, oi, estou aqui, sou onipresente. Assim diz o Senhor, Aí Deus vai falar agora com quem? Com Israel, que é pior que a encomenda. Se Judá estava ali, com o rei Uzias, que buscava, que restaurou o culto, fez todo mundo acontecer, na presença dele. Imagina lá em cima, agora vamos falar com Israel, o outro irmão lá de cima. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque, olha só, vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Atitudes sociais. Quer dizer,
as atitudes sociais daquele povo, estava sendo um povo próspero, né? Negociando irmãos, escravos, não se importando com o preço do terreno. Essas histórias que você vê mesmo que, de filme. O cara não quer vender o terreno, o que os caras fazem? Vai lá e mata um, põe fogo do lado. Você acha que é só de onde vê essas ideias? Está lá, tudo da Bíblia, a maioria dessas vezes. Então, olha só, o que mais? Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram na mesma moça para profanarem o meu santo nome. As atitudes as atitudes sociais, elas refletem lá no altar. Tinha o pai e o irmão, o pai e o filho pegando a mesma moça, mais ou menos assim. Está aí a Bíblia. A Bíblia é clara. Se prostituindo. Por quê? Deus não estava lá mesmo, lá em cima, Deus estava lá em Jerusalém, apesar que o rei falou, não, olha, pode levantar um altar para Deus aí, oferecer para Deus de qualquer maneira as coisas. Eles pensavam assim lá para cima, eles eram educados assim. E se deitam junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Então, qual a atitude dos caras? Vamos beber mesmo, beber, vamos zoar, né? Vamos se prostituir, vamos viver. E Deus está lá, poxa, não é isso que eu quero para vocês. E aí Deus fala assim, todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Deus está tentando, poxa vida, hein? Vocês não se lembram, né? E quando eu tirei vocês do Egito, eu fui retirando os inimigos da sua frente. É que você não sabe o que Deus está fazendo até você chegar no trabalho, até você conquistar o que você conquistou, o que Deus retirou da sua frente. A gente acha que é tudo pelas nossas conquistas. Estou falando sério. A gente acha que é. Então, também vos fiz, olha só, também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Ei, Deus te retirou de uma cidade, de uma vida, está te conduzindo para uma vida de vitórias. E quando você conquistar, não seja igual a esse povo ingrato. Dê graças a Deus, nunca esqueça da sua origem. O lugar onde você nasceu não define quem você é. É onde Deus está te colocando, é como Deus te usa. Escolha e condução. Deus te escolheu e Ele está te conduzindo. Deus escolheu aquele povo e está conduzindo. E dentre vossos filhos, olha só, e nem sobre isso, hein? E dentre os vossos filhos eu suscitei profetas, eu levantei profetas. E dentre os vossos jovens nazireus, eu separei homens dentre os seus jovens que coloquei no coração deles de não beber, não se prostituir, não ficar imitando a moda, só me servir. Não é isto assim? Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Eu não fiz isso com vocês. Enviei profetas, separei seus filhos. Escolha e orientação. Deus escolhe e orienta. Mas, aí vem o modismo. Não. Mas vós, aos nazireus, desses vinho e a beber. Bebe aí, tá demais. Deus separa o seu filho. Deus separa você. E uma coisa que eu quero que você entenda, assim, que demorou 6 meses para eu entender dentro da igreja. 6 meses. Eu estou há quase 30 anos. Mas 6 meses eu achava que não tinha nada a ver comigo. Então, vou falar para você. Eu saí do culto da igreja, de novo, saí da igreja, Bíblia de baixo, Igreja Batista do Parque Peruche, vinha caminhando para casa, parava numa lanchonete, para fazer umas 3 esfirrinhas, fiz calabresa, porque ia para casa e ia fazer um mexidão, final do culto. E aí, enquanto fazia as esfirras, eu pedia um chopp, tinha assim um barril de chopp, dá um copinho de chopp, e colocava assim um copinho lá e tomava, só para tomar.
Bom, todo domingo, irmãos. Aí você começa a ler, você começa a entrar nas histórias, você começa a ler essas coisas. Você começa a ler essas coisas. E fala, pô, Deus me separou para eu ser diferente. Está me mostrando. Aí no louvor, eu entrei no louvor e vi o que estava sentado no trono, sempre reinando. Eu comecei a chorar. Pedi perdão, porque o culto inteiro chorando, envergonhado, de estar dando cerveja, chope para o Espírito Santo que estava dentro de mim. Quer dizer, dentro de mim tinha o Espírito Santo de Deus e eu jogando para dentro dele, tranqueira. Nunca mais eu desrespeitei o Espírito Santo de Deus, nunca mais. Mas, se você não tiver uma opinião, o que vai acontecer? O que aconteceu com você, não é isso que a gente ouve na faculdade? O que aconteceu com a sua experiência não serve como doutrina bíblica. Eu falei, então não é bom tirar o Espírito Santo dentro de mim. Aí eu busco na Bíblia, eu acho. Tá aí. Então, olha o que acontece aí. As pessoas, não tem nada a ver. Porque assim, você pode beber? Pode. Tô falando sério. Pode. Mas você não pode reclamar depois que Deus não está te usando. Por que Deus só usa o outro? Por que eu sou o outro? Por que eu sou o outro? Por que eu sou o outro? Você sabe por quê. Porque o apóstolo Paulo fala, não entristeçais o Espírito. Mas, enchei-vos, é uma ordenança. Está lá, você tem que se encher do Espírito. Não vos embriagueis. Está lá, mas agora a gente fala, é o Paulo que está falando. Olha, a gente fala assim, é o Paulo. Igual lá no Antigo Testamento, aquele Moisés que nos tirou, não é mais o líder Moisés, aquele Moisés está lá falando com Deus há mais de 40 dias. Faz um bezerrinho de ouro para a gente. Aí a gente fala assim para as novas gerações, olha, bebe aí, não está demais. Gente, mas vós, aos nazireus, desses vinhos a beber, e aos profetas ordenasse, pega leve no culto. Fala isso não, meu. Se você falar isso aí que não pode beber, não pode se prostituir, não pode ser infiel à esposa, se você falar que tem que buscar Deus, tem que orar, que você não pode mentir, que você tem que... As pessoas vão embora da igreja, A gente cala os profetas, mas é desde lá, você acha que é hoje? Está tudo na Bíblia, está tudo na Bíblia. Não profetiza não. Deixa o povo aí que eu estou reinando. Os reis falam assim, não deixa esse povo não tem que estudar. Por que você acha que os governantes querem jovens estudiosos, jovens críticos, com autonomia, né? Mas coerentes, com ideias? Não. Não profetiza não. Não fala de Deus não. Deixa, está fácil conduzir esse povo. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Escolhas enganosas. Para terminar, pessoal, assim perecerá a fuga ao ágil. Nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. Não adianta, pessoal. Todo mundo vai ter que prestar conta do mais fraco. Só que assim, Deus é o juiz. Ele que tem a medida do coração. Uma vez, estou falando sério, um colega meu, lá na escola, falou assim, Cícero, vem cá. Cara, eu não acredito muito na Bíblia, não. Eu falei, por quê, meu? Eu falei assim, será que é verdade que está lá, essas coisas? Eu falei assim, olha, na verdade, a lei de Deus já está no seu coração. Como assim? Eu falei assim, você é casado, né? Eu falei, você acha legal sua esposa ser infiel com você? Você acha legal você ser infiel com você? Lógico que não. Eu falei, então, está na Bíblia isso. Não adulterarás. É o único livro que tem. É. E aí dá para esticar mais assuntos, né? Dá para ir buscar mais, correto? E tem muitas escolhas, você pode fazer escolhas, pode. Eu estou ensinando uma técnica chamada análise combinatória.
onde tem lá as opções de escolha, leva os alunos a pensar em cada situação, e o finalzinho é só uma multiplicação, que é o produto. Eu falei assim, ó, filosoficamente, nós somos os produtos das nossas escolhas. No final, mistura tudo lá, a gente está lá no meio. Então, para encerrar a aula de hoje, que são só esses 15 versículos, na próxima semana vai ser um pouco mais rápido, vocês vão ver. Eu quis mostrar para você, nesses 2 capítulos, que Deus é o Senhor da história, que Ele está vendo tudo lá de cima, todos os lugares, todas as cidades. É que no tempo dEle, Ele vai pôr a mão, mas se você guardar as palavras dEle e andar na presença dEle, Ele te protege, te conduz. Pode vir crise, pode vir terremoto, Ele está lá com você, tá bom? E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro pé se livrará, nem tão pouco se livrará o que vai montado no cavalo, e o mais corajoso entre os fortes fugirá naquele dia, diz o Senhor. Todos responderão pelas suas escolhas, tá bom? Na próxima semana, nós vamos para o segundo tripé. O livro de Amós são 9 capítulos. Hoje nós falamos sobre a visão de Deus sobre tudo o que está acontecendo. Beleza? Na próxima semana, nós vamos esquecer um pouco os vizinhos e vamos falar com Israel. Vem cá, vou dar detalhe do que vocês estão fazendo. E depois, na próxima semana, se der tempo ainda, as consequências dos pecados, tá bom? Então, na semana que vem, nós vamos ler menos versículos, porque você já entrou na história, tá bom? Obrigado pela sua presença, continue com Deus, até a próxima aula. Tchau.
abertura? Mano, eu não gosto de ficar tirando o violão. A gente precisa. Peço pra reproduzir o texto aqui. Tá bom. Eu começo.